Fala galera, a gente tá aqui hoje em mais um episódio do Cast Fit e hoje, como nosso convidado, eu trouxe Felipe CEO. E aí? E aí, Filipão, beleza? Massa, pô. Hoje a gente vai começar a falar sobre métodos de treinamento. E aí, todo mundo já conhece Felipe, né? A gente sabe que o Felipe é uma referência aí no nosso estado de Pernambuco. E a gente já vai começar falando da prática mesmo, do dia a dia de Felipe, como ele trabalha com os alunos dele, tanto atletas como iniciantes, intermediários. E aí, Felipe, palavra toda sua. Se apresenta aí pra galera e vamos embora. Vamos nessa, irmão. Então, pessoal, como o Kaique já falou, né? Eu sou o Felipe CEO, sou graduado em Educação Física e o resto vocês podem acessar meu Instagram e conferir lá. Tá certo? Pra não ficar grande aqui, parece que tá se pabulando, né? Negócio louco da porra. Mas vamos lá, vamos falar de métodos, né? Que Vamos embora, começar, né? Vamos nessa. E aí, Filipão, a gente sabe que hoje está muito em alta, né? Essa questão de muita informação na internet, muita informação no Instagram, no YouTube, sobre métodos de treinamento, sobre como fazer, o que deve fazer, e a realidade que muita gente faz sem ter um direcionamento correto, né? E aí, na tua visão e na tua concepção, o que seria o ideal, tanto como pessoas que iniciantes, que a gente sabe que muita gente fala, não, iniciante não pode usar métodos de treino, mas tem um fator também do objetivo, da necessidade, do tempo que a pessoa tem para treinar, e muita gente também confunde métodos de treino só com a questão de tipo, vou fazer um rest pause, um drop set, um cluster set, mas os métodos vai muito além disso, né? Uhum. Eu vejo o método de treino sobre duas óticas, né? A primeira ótica é realmente a gente aumentando a intensidade de esforço e aumentando o volume de séries e de repetições, né? O volume de treinamento, tá? E a segunda ótica é sobre o time eficiente, né? Como o pessoal fala tanto aí já de uns anos para cá, mais necessariamente de 2013 para cá. Faz 10 anos que essa discussão de tempo eficiente de treinamento tá em alta, né? Vamos colocar assim. Então, os métodos de treinamento, na minha opinião, servem para essas duas coisas. Mas, lembrando, é só a minha opinião. Exatamente. Porque o que acontece? Vamos pegar aqui, vamos falar do público iniciante e métodos de treinamento. Eu, particularmente, não costumo prescrever métodos de treinamento para pessoas iniciantes. Porque eu acredito na seguinte perspectiva de treinamento. Treinamento precisa ter load, tá? Quando a gente tem um load de treinamento alto, a gente estimula a biogênese ribossomal e por ter mais ribossomos e mais possibilidades de maiores taxas de síntese proteica, você pode traduzir, entre um monte de aspas, tá bom? Isso em hipertrofia. Tá? Eu estou encurtando o caminho aqui, tá certo? Mas existe uma relação íntima com hipertrofia. Então, antes de eu chegar para adicionar algum método, eu penso em fazer load com aquele meu cliente, com aquele meu paciente, com aquele meu aluno. De que forma? Primeiro eu vou ter que te ensinar 3 coisas aqui, tá? Antes da gente inserir método de treinamento no teu treinamento. Eu preciso ensinar para o cara técnica de movimento, que isso é importantíssimo. Eu preciso ensinar para o cara a controlar o volume de treinamento, o que são séries de aquecimento, o que são séries principais. Eu preciso ensinar esses conceitos para ele. E preciso, principalmente, ensinar esse cara a como progredir de carga de treinamento. E quando eu digo progredir de carga de treinamento, eu não falo peso, tá? Eu falo carga total de treinamento mesmo. Número de séries, vezes número de repetições, vezes a carga que ele utiliza. Quando esse cara tem uma consciência disso, aí sim, na minha opinião, ele está preparado para adicionar um método. Porque imagina só, vamos pensar num cara, entrou na academia há 3 meses, tá fazendo supino com 10 e 10, né? 10 de cada lado. Aí o cara vai lá e bota drop set em todas as séries. Pra quê, velho? O cara tem nem força ainda, pô. E assim, né? Tipo, além de um drop no supino, que funcionalmente já se torna mais difícil se você estiver fazendo supino só. Pois é. Você não vai conseguir também, um exemplo, se coloca um drop com a margem de repetição ali entre 6 e 8 repetições, que já é uma carga ali relativamente alta. Para cada pessoa, a gente sempre vai buscar um limiar no método ali entre 80% e 75% de um RM. Uhum. E aí, tipo, o que acontece? Como é que o cara vai diminuir a carga para fazer o drop e como é que ele vai falhar? Porque se a gente sabe que falhar no supino... Pois é. E ainda tem outra coisa que você falou aí. A caracterização a caracterização do método de treinamento com a perspectiva de treinamento que o meu aluno está fazendo naquele momento. Por exemplo, eu estou ali numa pegada mais mecano-transdutora, vamos colocar assim, entre aspas também, porque a gente não tem como separar literalmente o estresse metabólico da tensão mecânica. Da tensão mecânica, a gente exatamente. tem como dar prioridade, né? Mas não tem como separar de fato. Então vamos pensar assim, o cara está treinando ali com 4, 5 ou 6 repetições, vamos dar essa margem aí de 4 a 6 repetições. Para que eu vou colocar um drop set? Que o objetivo do drop set é justamente aumentar o quê? O estresse metabólico. Eu estou descaracterizando
entre um monte de aspas, o estímulo que eu estou querendo dar para o cara. Então, até nisso, muitas pessoas erram na hora de prescrever um método. Mais inteligente seria, nesse caso, usar um cluster set ou usar um rest pause, que são métodos que não necessariamente precisam de falha novamente, e sim cumprir uma quantidade de repetições ali. Eu acho que a galera também erra muito nesse sentido. O pessoal prescreve muito na perspectiva de eu vou fazer queimar, eu vou fazer doer. E não é isso. Eu vou fazer o aluno cansar, né? O aluno vai sentir aquela sensação de cansei, de morto no treino e não, o aluno está treinado. Mas a gente sabe que é totalmente diferente, né? Quando a gente fala na prescrição aí mais efetiva mesmo, que você vai fazer realmente o aluno ter resultado. Exatamente isso. Aí, só para a gente fechar esse bloco, tá falando, dentro da prescrição para iniciante, eu não vejo necessidade disso. Né? Então, tipo assim, como eu costumo fazer, né? Eu sei que não foi a pergunta, mas aí eu já... Não, mas é o certo, assim. E assim, né, a gente sabe, como a gente tava conversando até antes daqui da gente começar, tipo, tua metodologia já é uma metodologia aí que já é solidificada, já tem aí mais de 1.000 pessoas que já passaram então aí nas tuas mãos, e aí, tipo, é resultado que você consegue agregar na vida das pessoas, tanto iniciante, intermediário como atleta, seguindo essa sua metodologia que realmente é o que dá certo. E aí a questão de, como eu sempre falo também, a questão de fazer o aluno criar uma base sólida do treino, ensinar realmente o aluno a treinar, porque é o que a gente tá para fazer, né? É fazer o aluno aprender a treinar. Não é a gente soltar um aluno numa academia, não, tu vai fazer assim 3 séries de 10 repetições, mas sem dar direcionamento nenhum. Pois é, isso é uma coisa curiosa, que quando eu comecei a treinar, né? Só vou voltar um pouquinho. Quando eu comecei a treinar, lá em 2008, foi mais ou menos a época que eu comecei a treinar, não era como hoje, que toda academia tem professor, né? E nem tinha o volume de academias que tem hoje. Tipo, a academia era meio que porão, né? Era a academia raiz, né? Que a gente chama, né? A academia que eu treinava mesmo, tinha uns pesos de ferro e alguns de concreto. Só isso apenas, né? Eu lembro que tinha um supino lá, que tinha 64 quilos, e não podia ser desmontado, porque era 2 pedras de 32 quilos, que o cara fez 2 concretos grandes assim. Cada um pesava 32 quilos, assim ele dizia, porque eu não acredito que uma pedra vai pesar exatamente 32 quilos, um pedaço de cimento. É impossível o cara ter essa precisão. Mas tinha pintado lá na pedra 32. Se tava lá é porque era, né? É que nem hoje, né? Se tá na internet é porque é verdade. É porque é verdade, né? Se tava pintado é porque era, enfim. E aí, quando eu comecei a treinar lá nessa academia, tinha muita gente que treinava lá, tipo assim, outros caras que já tinham tempo de treino. Inclusive o dono da academia, já tinha muito tempo de treino. E tinha colado nas paredes, assim, um recorte de revista, tipo assim, tinha Ronnie Coleman, tinha Andy Cutler, Juliana McCartney, Edu Correia, sabe? Tipo, já tinha essa galera, assim, de revista. E nessas revistinhas tinham os treinos, né? Assim, divisão de treinamento que a galera fazia, tinha a dieta que o cara fazia, porque não necessariamente... tinha a dieta de um período, né? Não necessariamente uma dieta tão atual. E aí, o que é que o cara fazia? O dono da academia e as outras pessoas que treinavam há mais tempo lá, quando entravam novato. A gente, de fato, aprendia com eles, né? Não tinha um professor para prescrever sua ficha, não. Você entrava e treinava de qualquer maneira. Se você conseguisse pegar amizade com alguém, o cara ia te ensinando ali. Todos eles eram muito fortes. E todos eles diziam a mesma coisa. Ó, primeiro tu tem que aprender a fazer o movimento correto, depois tu coloca a carga. Aí, na época, não se conhecia de métodos como se conhece hoje. Então, quando o cara conhecia um método, ele guardava aquilo as 7 chaves. Eu lembro como se fosse hoje, eu já tinha, tipo assim, uns 8 meses treinando, 8, 9 meses treinando, e aí tinha um cara na academia que a gente chamava ele de Negão. O nome dele era Paulo César, mas todo mundo chamava ele de Negão. Já era o maior cara da academia, né? Eu acho que ele era o maior. Ele era o maior. A gente já sabe. O maior cara da academia. Eu acho que era ele ou Eliabe, era outro cara também que treinava lá, 2 mutantes. E tal. E ele me ensinou uma parada que era o seguinte, ó, vou te ensinar um negócio aqui que vai pegar muito, velho. Vai pegar muito. É bom tu fazer isso em peitoral, porque dá pra tu colocar uma carga maior do que num exercício que não é... Ele não usou essa frase que eu vou usar agora, né? Num exercício que não é isolador. Ele disse, usa no exercício com barra. Não usa no exercício na máquina, não, que tu vai conseguir pegar mais carga. Eu disse, ok. E vai ser mais efetivo pra hipertrofia. Aí ele colocou lá no supino pra mim, uma carga e disse assim, ó, faz 15 repetições. Aí eu fiz. Aí depois ele aumentou um pouquinho, faz 12 repetições. Aí eu fiz. Aí depois eu descansei, ele aumentou mais um pouquinho, faz 10 repetições.
Depois eu descansei, eu aumentou de novo, fiz 8 repetições. O cara me ensinou uma pirâmide. Uma pirâmide. Sabe? Tipo assim, hoje é muito comum a gente usar esse método pirâmide crescente e decrescente. Na época ninguém sabia disso. Tanto é que quando ele terminou de me ensinar isso, eu fiquei morto assim, tipo, aquilo para mim é uma coisa totalmente nova. Tanto que a gente fez essa pirâmide dessa maneira e depois a gente fez uma pirâmide crescente e decrescente. Depois a gente começou do 8 pro 15, né? E a gente foi tirando carga. Aquilo ali foi um estímulo tão novo para mim que eu fiquei abismado. Aí eu disse assim, agora tu não conta isso pra ninguém, viu? Isso aqui é um segredo nosso. 7 chaves. Aí eu disse, beleza. Vamos ali agora para o voador, que na época ninguém chamava voador, chamava borboleta. Né? Eu não sei se o voadorzinho fechadinho, né? Fechadinho aqui e tal. E aí a gente foi lá para essa borboleta, né, e tal. E ele disse, agora a gente vai fazer o seguinte, faz aí o teu número de repetições, 10 repetições, e eu vou tirar a carga e tu vai continuar fazendo. Aí eu fiz 10 repetições, eu tirei, ele tirou, eu fui até a falha, depois ele tirou mais uma carga, eu fiz até a falha. Porque isso é um drop set. Um drop setzinho. Pois é, mas assim, até os caras que não tinham conhecimento técnico, acadêmico, vamos colocar assim, o conhecimento era de prática. O empírico, tá? né? O conhecimento empírico, né? Que a gente chama. Os caras tinham noção que você precisaria estar preparado a um certo nível para usar isso. Não adiantaria utilizar isso com um cara que acabou de entrar na academia. Tá? Então, tipo assim, para fechar o pensamento que eu estava falando no início, eu não acredito que o iniciante precise disso. E como é que eu costumo fazer? Eu costumo dividir em 16 semanas iniciais, quando eu pego qualquer pessoa do zero. Tá certo? E aí, dentro dessas 16 semanas iniciais, eu trabalho exatamente essas 3 coisas que eu te falei. Né? Basicamente, técnica de movimento, tá certo? Progressão de carga e progressão de volume de treinamento. Tá? E aí, quando eu falo volume de treinamento, volume de séries. Tá certo? E aí o que é que eu penso? Existe um trabalho do professor Carlos Ugranovich, esse trabalho é até recente, que foi um trabalho que fez o seguinte, ele pegou 2 grupos, tá? O primeiro grupo, eles corrigiram o volume de treinamento de acordo com o volume de treinamento anterior que a galera fazia, e o outro grupo aqui, simplesmente, eles colocaram um volume de treinamento de 20 séries, certo? Então, por exemplo, vou dar aqui, vamos dizer que eu sou o grupo 1 e você é o grupo 2, tá certo? O grupo 1 treinou com um volume de treinamento corrigido. E como é que eles corrigiam esse volume de treinamento? Grupo 1, eu aqui, fazia 20 séries para peitoral, tá? Eles progrediram esse meu treinamento em 20% das séries. Então, eu passei a fazer 24 séries. Vamos dizer que o grupo 2, que é você, treinava peitoral com 30 séries. Eles não levaram em consideração as 30 séries que você fazia, não levaram em consideração, e colocaram 20 séries para todo mundo do seu grupo. Qual foi o resultado desse estudo, basicamente, para a gente encurtar aqui o caminho? Quem treinou com essa correção de volume de treinamento, tá? Teve quase 10% a mais de resultado de que quem treinou sem, de fato, fazer essa correção no volume de treinamento. Então, o que é que esse estudo traz para a gente e por que eu adoto esse estudo dentro da minha metodologia? Esse estudo traz que é importantíssimo controlar o volume de treinamento anterior, ter ciência, na verdade, do volume de treinamento anterior do seu aluno, da sua aluna, para que você possa prescrever o próximo treinamento desse cara. Só que a gente tem muita dificuldade de quantificar volume quando o aluno chega, porque não necessariamente a gente sabe que a galera, não necessariamente a gente tem a certeza que a galera treina também com a intensidade corrigida. Hoje se fala muito de volume, mas se esqueceu a intensidade. Então, na anamnese, eu costumo pesquisar isso. Ó, me diz aí o que é que tu fazia para membros inferiores. Para quadríceps, o que é que tu fazia? Para posterior, o que é que tu fazia? Eu costumo colocar isso na anamnese ou pedir que a pessoa me mande o treino anterior dela. Me manda o teu treino anterior. E aí eu sempre falo para todo mundo, não tem problema se for desorganizado, não. Eu só quero ter ciência do que você fazia para eu ter uma base de onde eu posso partir. Isso eu estou controlando a primeira variável, tá? Dentro de tantas, né? Dentro de tantas, né? Estou tendo um primeiro controle da primeira variável, que é o volume de treinamento. Técnica de execução, hoje, no meu atendimento presencial no consultório, eu consigo ter uma noção pela avaliação do movimento. Então, eu faço algumas avaliações de movimento lá, e 2 tipos de agachamento que a gente usa, e eu consigo ter uma noção de mobilidade que essa pessoa tem, tá certo? Então, eu consigo melhorar algumas coisas já no consultório. Logicamente que a técnica de execução, utilizando um implemento sem carga, é uma, e quando a pessoa chega na academia, é outra. Mas no teste, né, principalmente com a bateria do FMS, eu consigo identificar vários padrões e coisas que eu já posso melhorar lá. Então, tipo assim, a gente tem uma conversa séria sobre técnica de movimento. E o terceiro ponto, né, que eu falei aqui, que é a progressão de carga, né? Princípio da sobrecarga progressiva, vamos colocar assim, pensando em carga de treinamento. Como é que eu melhoro
a carga de treinamento de forma mais efetiva? Quando eu aumento a carga, porque vamos imaginar, número de séries normalmente é 3 ou 4, então é uma casa decimal, concorda comigo? Sempre. A gente sempre mantém essa média aí. Pois é. Número de repetições pode até ir para 12 repetições, 15 repetições, mas normalmente está abaixo de 10. Então também não vai ter um grande impacto, né? Vamos colocar assim, no volume total da carga de treinamento. No volume load, né? No volume load. O que pode mudar bruscamente o volume load é a carga. É a carga. Porque a gente tem, o céu é o limite. E até porque quando a gente, principalmente nesse período de adaptação inicial, é o processo que a gente consegue aumentar muito mais o limiar de força, né? Sim. A nossa sinalização de tensão mecânica, de mecanotransdução ali, tem gente que aí em 2, 3 meses, basicamente dobra ou triplica até mesmo a questão da intensidade. A intensidade de carga, A intensidade de carga, a gente falando. Esse ganho de força é muito rápido, mesmo pela adaptação neuromuscular, adaptação neural que acontece no treinamento, a gente consegue progredir de carga no início muito rápido. Logicamente que se tem um teto, senão eu estaria fazendo supino com 400 quilos, pelo tempo que eu treino. É aquele ditadozinho, né? Quanto mais treinado, menos treinável. Pois é. É onde entra a questão de onde a gente entra com o método de treino, com as variações, porque vai chegar um momento que seu limiar de força ali vai ficar ali quase no limite, né? Você vai progredir muito pouco. Muito pouco. Então, mas no iniciante, né, como você também falou aí, essa carga costuma crescer mais rapidamente. Então, eu consigo controlar volume de séries, pelo que eu falei, consigo controlar aqui técnica de execução, e eu sempre peço vídeo para os alunos e tal, para estar sempre corrigindo isso, e consigo controlar a carga. Como é que eu faço nessas 16 semanas essa progressão de carga? Eu estimulo ciclos de periodização, tá certo? Então, eu gosto de trabalhar com 2 modelos de periodização ondulatória e periodização mista. Na maioria das vezes, eu uso ondulatória. Por quê? A periodização ondulatória, a literatura já nos mostra que é mais efetiva para progressão de carga. Como o meu intuito inicial é fazer com que meu aluno aprenda a treinar e depois aprenda a progredir de carga, normalmente nessas primeiras 16 semanas iniciais, eu uso a periodização ondulatória. Onde dessas 16 semanas eu tiro 2 semanas só para falar para o cara, não aumenta a carga. Eu só quero que tu faça o movimento direito. Só quero que tu faça o movimento perfeito. Ah, Felipe, mais 2 semanas dá para o cara aprender um movimento? Não dá. Eu estou treinando até hoje, estou aprendendo, depois de mais de 10 anos. Mas, assim, aqui eu quero dar uma consciência de repetição para ele. Então, normalmente, no início dos treinos, quando eu pego um aluno realmente do zero, eu faço alto volume de repetições. Eu quero que ele repita bastante para aquela informação, aquela nova informação, de fato, ficar solidificada na cabeça dele. Ó, um agachamento é assim, uma remada é assim, um supino é assim, uma elevação pélvica é assado. Então, muito volume de repetições nessas primeiras 2 semanas e, normalmente, eu não peço falha, que o aluno chegue até a falha. Porque eu não quero gerar fadiga. Eu quero só gerar, a aprendizagem motora ou um novo movimento, de fato. E aí sobram 14 semanas, vamos lá. Depois que passou essas 2 semanas, eu costumo fazer 8 semanas ali, já pensando, ó, agora tu já tem uma ideia de como é o movimento, vamos estipular uma margem menor de repetição e a cada semana a gente vai mudando essa margem de repetição, mas dentro de uma lógica de estímulo. Vamos pensar assim, se eu estou pensando no maior número de repetições, o que é que eu considero o maior número de repetições? Passou de 12 até 20. Então, eu consigo segmentar, tipo 12 a 15, 15 a 20. Então, eu consigo ter ali 2 blocos, onde eu deixo esse cara por mais 2 semanas. Mas ele não vai ficar na mesma margem de repetição. Ele vai fazer, por exemplo, uma semana de 12 a 15, uma outra semana de 15 a 20, e depois vai voltar para algum outro número de repetição pré-determinado. Passando essas outras 2 semanas, a gente fechou o primeiro mês, concorda comigo? Aí eu vou fazer a primeira progressão de treinamento, singela mesmo, de 20%. 20%, velho, na maioria das vezes são 2 séries, são 4 séries, no que o cara já vem fazendo. É muito singelo mesmo, às vezes você não precisa nem mudar os exercícios. Os alunos que estiverem assistindo isso aqui agora, botem na cabeça. Nem sempre o professor precisa mudar o seu treino todo para você continuar tendo resultado. Treino não é salada de fruta, tá? É aquele ditado, né? Muita gente acha que, tipo, não, eu tenho que mudar todos os exercícios do meu treino a cada 30 dias. Já começa que, tipo, o treino, ele não obrigatoriamente tem que ser mudado a cada 30 dias. Pois é, a gente pode manter a mesma estrutura do treino e mudar só o volume do treino. E mexer nas variáveis. Tipo, eu tenho alunas minhas que já tem um nível avançado, a gente tá trabalhando em pontos mais específicos, que a gente chama de hipertrofia regional, né? Que a gente busca. E, tipo, elas já estão há
6 meses com a mesma sequência de exercícios, os mesmos movimentos, só mexendo nas variáveis. O que tu falou, tipo, a gente... Periodização ondulatória, a gente sabe que mulher tem um nível de resistência. É muito bom quando a gente fala em questão de treino com um volume mais alto, com uma adaptação, a recuperação da mulher também se torna mais rápida, a gente consegue apertar mais um pouquinho quando são níveis avançados, né? E aí muita gente tem essa de, não, tem que mudar meu treino, tem que mudar os exercícios todos. E assim, tu, como especialista, mais um que diz que não precisa estar mudando o exercício todo o treino. No máximo aí, tipo, às vezes a gente vai aumentar esse volume, inclui um exercício. E aí um exercício que o aluno tem alguma dificuldade também de executar, a gente faz essa troca. E aí vai ajustando até a gente chegar nessa base. Pois é, saiu um estudo agora do João Pedro Nunes, bem interessante, onde ele coloca uma proposta de que os treinos podem ser diferentes. Entende só, vê que viagem. Eu achei isso fenomenal. Fenomenal isso aqui. Vamos imaginar que público feminino, tá? A gente tem 5 treinos na semana. Desses 5 treinos, a segunda, a quarta e a sexta vão ser treinos de membros inferiores, tá? E aí segunda, e aí terça e quinta são membros superiores. O que foi que eu me propus? Que quem treina membros inferiores, por exemplo, 3 vezes por semana, com treinos diferentes, tem mais resultado relacionado à hipertrofia do que quem treina com treinos iguais. Por exemplo, vou pegar uma aluna minha que quer melhorar o quadríceps, tá? Eu vou fazer um treino para ela na segunda, um treino de quadríceps também na quarta, mas diferente do treino da segunda, e um treino de quadríceps também na sexta, mas diferente do treino da quarta e da segunda. Tem uma probabilidade, né? Tipo assim, tem diferença estatística, tá certo? A gente chama assim na pesquisa, né? Tem diferença estatística em hipertrofia quando comparado a uma pessoa que também treina 3 vezes por semana com treinos iguais. E aí, vê que viagem. Vamos avaliar vê que viagem a gente pensar isso dentro do que a gente tava falando, de ter que mudar o treino. Concorda que eu tenho 3 treinos diferentes? Se eu vou fazer um treino por semana, porque esse treino da segunda só vai se repetir na próxima semana. Concorda? Então, concorda que depois de um mês eu só fiz 4 treinos daquele treino? 4 de cada. Não é? Pra que eu vou mudar? É o que eu digo pra galera assim, tipo assim, vamos lá. Vê como a ciência constrói as coisas de fato, de uma forma linda. Vem um primeiro trabalho mostrando, se a gente for lá atrás, a gente tem o quê? O Belmiro de Salles falando sobre o volume de treinamento. Tem um trabalho do Belmiro, se eu não me engano, acho que é de 2011 ou é 2012, que ele fala sobre o menor volume de treinamento para a hipertrofia muscular. Eu acho que esse trabalho, a conclusão desse trabalho, traz pra gente, se eu não me engano, é de 9 a 14 séries por grupo muscular. Seria o menor volume. Seria o menor volume para estimular hipertrofia muscular. Vê só, lá atrás, 2012, 2013, se não me falha a memória, acho que é isso. E aí depois a gente tem outros trabalhos. A gente tem trabalho do professor Brett Kornfeld, depois a gente tem trabalho do professor Felipe Brigato e tal, que vem trazendo volumes maiores, né? Que é, a gente tem do professor Felipe Brigato, de 16 a 32 séries por grupamento muscular. O do Brett Kornfeld traz até 45 séries para membros inferiores, tá certo? E aí agora a gente chega nesse trabalho que eu falei do Carlos Ugronovich, agora porque você tem que levar em consideração o volume de treinamento anterior para prescrever o próximo volume. E agora a gente chega no do João Pedro Nunes, que é o que eu estava falando aqui agora para você, sobre mudar os treinos serem diferentes. O de João Pedro Nunes foi o que foi publicado esse ano ainda, não foi esse? Foi. Que a gente tem que mudar mudar o tipo de treino durante a mesma semana. Então vamos pensar assim. Tu pega um aluno, uma aluna, já que a gente deu o exemplo aqui de membros inferiores, vamos focar nas mulheres. O carro-chefe, né? Pois é. Vamos pegar aí, só pra gente fazer conta fácil, 30 séries para quadríceps semanalmente. Tá certo? Então a gente teria 10 séries na segunda-feira, 10 séries na quarta-feira, 10 séries na sexta-feira. Tá certo? Beleza? Fechou. Eu vou passar um mês fazendo 30 séries. Exatamente com treinos iguais. Saca só. Não vou mudar o treino ainda. Vê como a gente pode controlar tanta coisa. Depois de um mês, eu vou progredir 20% dessas séries. Ok? E aí... Vai para 36. Vou para 36. Vou ter um outro estímulo para hipertrofia. Concorda? Já aumentou o volume ali, né? 20% já é um aumento... Pois é. Considerável, né? Aí eu vou passar o segundo mês inteiro fazendo
36 séries. Terceiro mês, eu vou progredir novamente em 20%. Tá certo? Então, eu vou sair aí de 36 séries para aproximadamente 42. Vamos arredondar para 42 séries. Mais ou menos, é. Vamos arredondar para 42 séries. Beleza? Quarto mês, eu já vou fazer uma outra progressão que vai ficar acima do que a gente tem na literatura, né? A gente vai progredir 8 séries, então vai ficar 50 séries. Tá certo? No quarto mês. Isso eu tô falando de uma pessoa treinada, uma menina treinada. E assim, 50 séries semanais, tá, gente? Não é 50 séries por sessão de treino, não. 50 séries semanais. Vamos lá. Chegou em 50 séries semanais, vamos chamar isso de máximo volume recuperável que tem na literatura. Tá certo? Então a gente precisa agora fazer o quê? Um deload. Concorda comigo? Então o que é que a gente tem informação? O que é que a gente tem de informação de deload hoje? Basicamente de 6 a 9 séries. Então a gente vai sair de 50. Se a gente for conceituar, tipo assim, se a gente for conservador no deload, tá? Eu não costumo fazer um deload tão grande. Mas se a gente for pegar, de fato, o que a gente tem ali. Então vamos descer aí. Vamos fazer assim, vamos fazer 10 séries por grupo muscular por uma semana. Vamos fazer esse deload por uma semana. E depois a gente vai começar a progredir essas séries de novo, da onde? De pelo menos 20 séries, tá certo? Então a gente usou uma lógica de progressão até o quarto mês. Vamos usar outra lógica de progressão agora, ainda sem usar métodos. Eu não falei de métodos, perceba. Tá só no volume e na intensidade do treino. Eu não falei de métodos. Agora vamos começar de novo a partir de 20 séries, depois desse deload, e vamos fazer uma progressão semanal até chegar novamente em 30 séries, tá certo? Então eu fiz 3 treinos de membro inferior com 20 séries, só que agora eu vou fazer 3 treinos diferentes. Não vou fazer 3 treinos iguais, mas ainda assim eu não coloquei nenhum método. Por que eu vou fazer isso? Porque a ciência diz para mim que treinos diferentes são melhores do que treinos iguais por mesmo grupo muscular. Mas eu preciso treinar essa pessoa para chegar lá, concorda? Eu não vou pegar uma pessoa iniciante que começou a treinar agora e já vou fazer uma salada ali e colocar. Não vou fazer isso. Ela tem que cumprir uma etapa. Então, eu vou lá agora. Chegou em 30 séries, com os treinos diferentes, vamos fazer progressões de 20%. Tá? E aí a gente vai fazendo progressões de 20 e 20. Chegou no máximo volume recuperável, tá? Vamos lá. Um deload novamente. Depois a gente vai progredir novamente. Agora eu vou colocar métodos. Então, percebam que o cara treinou quase um ano, de fato. 100 metros de treino. 100 metros de treino. Agora vamos para o mundo real, né? Isso seria o mundo teórico. A galera enjoa e abandona o treino. É um fato. Então, tipo assim, eu não vou mentir para a galera que tá assistindo a gente, outros personagens, que dizer assim, porra, eu não adiciono métodos antes de um ano. Eu teria mentiroso. Eu adiciono. É lógico. Até porque o aluno gosta, na maioria das vezes, de sentir queimar, de fato. É uma coisa que o lado mercadológico da parada tem uma apelação muito, muito grande para isso, e o lado profissional nem tanto. Então, tipo assim, eu concordo que tem que existir os dois viés. Um exemplo, tá? Qual a maior variável do treinamento de força, na minha opinião, que o cara tem resultado? Adesão. Se o cara tem uma... Concorda comigo? Não é volume, não é intensidade, não é nada. É adesão. Então, tipo assim, tem métodos de treinamento que eu posso colocar num determinado período da minha periodização que vão gerar esse desconforto por conta da acidose metabólica. Então, se o aluno em algum momento quer sentir queimar, eu vou fazer ele sentir queimar de uma forma que aquilo seja benéfico para mim. E quais são os ciclos de periodização que isso pode ser benéfico para mim? Quando eu estiver buscando alto estresse metabólico. Então, vamos imaginar as mesmas 30 séries que eu estava falando, tá certo? Para o público feminino, e eu quero colocar um alto estresse metabólico nela. Não necessariamente eu preciso trabalhar com séries, como é que eu posso dizer assim, sem métodos. Eu posso colocar uma série de um exercício, 2 ou 3 e adicionar drop sets. Então, na contagem de séries, eu vou estar fazendo o quê? Um volume de séries muito alto, sem necessariamente aumentar o tempo de sessão. Aí cai naquelas pessoas que não têm muito tempo para treinar. Isso é uma ferramenta que a gente tem na manga. Exatamente. Sacou? Tipo, e assim, e muita gente, um exemplo, nessa questão de usar métodos como drop set, muita gente quer botar o drop set do início ao final do treino. Tipo, um estresse metabólico ali gigantesco, já começa que você não consegue ter um rendimento no treino, do início ao fim, com métodos de treino, tipo o drop. Se a gente for colocar um exemplo, um rest pause e um cluster set, do início ao fim do treino, primeiro, você não vai ter o time eficiente, que, como tu falou, de ter um treino mais curto, em período de tempo, e assim, você vai passar 2, 3 horas treinando e você não vai conseguir render. Você não vai conseguir render. E aí é onde entra a questão do papel da gente, né? De que ajustar isso. Porque muita gente acha que não. Tipo, eu vou só... vou fazer um treino de qualquer maneira,
vou pegar métodos de treino, vou fazer, vou sentir esse estresse metabólico, sentir queimar, arder, vou ficar sem andar no outro dia, o treino tá dando resultado. Pois é uma viagem isso, né? Eu até costumo dizer o seguinte, se tu chegar na inteligência artificial hoje em dia, colocar assim, eu quero um treino com 30 séries semanais, tá? Para quadríceps, com uma progressão de 20% a cada 4 semanas, com uma periodização ondulatória. A inteligência artificial vai te entregar, velho. Ela vai te dar a periodização todinha. Todinha. Pode ser que tu precise fazer algum ajuste, porque a inteligência artificial ainda está no início. Vale a pena considerar isso. Mas vamos colocar em mais 1 ou 2 anos, ela vai te entregar um programa realmente bom. O que é que vai, como é que eu posso dizer assim, diferenciar a gente deles? Né? Deles que eu falo dos aplicativos de inteligência artificial. A estratégia, pô. Entendeu? Então eu digo para todo mundo, não adianta você ser só treinador, você precisa ser estrategista. Na verdade, todo treinador é um estrategista. Não adianta você ser bacharel em educação física, você precisa ser treinador, né? Essa seria a realidade, né? realidade. Que assim, aí se a gente for ver mesmo na graduação, na faculdade, a gente sai ali verde para a questão de prescrição, de nada. O que a gente aprende mesmo é com os estudos, com o dia a dia, com a teoria e a prática junto, né? Não é só a teoria. Pois é. Então, tipo, montar essa estratégia, por exemplo, como eu falei aqui, beleza, isso foi uma estratégia bem teórica, não foi um estudo de caso. Foi uma coisa bem teórica, baseada em alguns artigos 4, né? Vamos colocar aqui, né? 4 artigos. O do Belmiro de Salles, depois tem o do professor Felipe Brigato, aí, de Brad, aí tem o do Carlos Ugranovich e tem o do João Pedro Nunes. 5 artigos aqui. Se a gente pegar 5 artigos, esses 5 artigos, e for ler de fato a fundo, a gente aprende coisa pra caramba sobre treinamento, que talvez nem em 1 ano de graduação você aprenda. Porque, tipo assim, entenda que a graduação é segmentada. O cara vê um monte de coisa, né? E os professores, não são culpa dos professores, para deixar claro. O cara tem uma grade, sabe, para seguir. Ele tem que fazer daquela maneira ali. A gente sabe, né, que tipo, quando vem uma ordem de cima, tem um cronograma, ele tem que seguir aquilo ali. Pois é. E aí, mas é o que acontece. Às vezes a galera se precipita nesse lance de querer adicionar muitos métodos de treinamento e acaba que o treinamento fica uma porcaria. Porque, tipo assim, vamos pensar no esporte coletivo, tá? Vamos pensar em basquete, vamos pensar em futebol. Beleza que a ideia dessa galera não é hipertrofia, tá certo? É potência, é velocidade, é agilidade e tal. Mas os caras não têm essa ideia de, como é que eu posso dizer assim, de estar mudando tudo o tempo todo. Porque treinar é repetir. Treinar é repetir. Então, tipo assim, se tu não tem tempo de repetição, se tu não tem volume de repetição, tu não vai aprender nada. Isso em qualquer coisa da vida. Se tu estuda pouco, um pouco volume, tu não vai aprender, tá? Tipo, se tu, sei lá, se tu é de uma arte marcial e tu treina pouco uma determinada posição, um determinado golpe, tu não vai aprender. No treinamento de força, para tu ter hipertrofia, se tu repete pouco, tu também não vai ter hipertrofia. Exatamente. Porque cada vez que você repete, você vai ganhando o quê? Você vai tendo aprendizagem, um controle motor diferente. Então, você vai conseguir, por exemplo, hoje, você agacha com 10 repetições com 100 quilos. Daqui a 1 ano, você pode agachar com 10 repetições com 100 quilos, mas o padrão de movimento é totalmente diferente. Então, o estímulo para a hipertrofia é totalmente diferente. Então, eu acho que essas coisas todas sobrepõem os métodos de treinamento. A questão de quilômetros rodados, né? Quando Sim. a gente fala em estudo, em treino, em lutas, tipo, luta jiu-jitsu também, tu sabe que, tipo, é repetição. Quanto mais a gente fica mais rodado. Isso. Quanto mais a gente vai repetindo, é anos e anos ali fazendo a mesma coisa, que a gente vai refinando aquilo ali, até a gente chegar exatamente a elevados níveis, que esses níveis, vamos dizer assim, são os níveis ouro, vamos dizer que seja um nível ouro, assim, do treinamento e de tudo, de estudos, tanto que se a gente pegar, como tu estava conversando, pô, eu tenho 6 anos de formado, com certeza nesses 6 anos tu estudou muito mais do que em 4, 5 anos na faculdade. Oxe. Se brincar em 1 ano... Exatamente. eu estudei muito mais do que o período todo da universidade. Todo da minha universidade. E olha que na faculdade eu estudava muito. Mas, tipo assim, quando eu me formei, né, foi a ideia de, vou me especializar numa parada agora. Durante a graduação eu estudei muito sobre muita coisa. Agora eu vou estudar muito sobre uma coisa só. Sabe? A questão de ser bom é uma coisa... buscar ser bom é exatamente, né? Você tem um alvo e você ali mirar e não, só quero esse alvo aqui. Eu não vou perder o foco para estar... aquela questão de você querer abraçar o mundo
Pois é. em várias coisas, e você acaba que não consegue ter uma aderência, porque, tipo, você não, acaba que você não é bom em nada. É exatamente isso. Eu acho que isso é um erro de muita gente, né? Por exemplo, às vezes chega alguém do futebol pra mim. Ó, tu monta um treino pra mim, monto nada, velho. Vou te indicar um cara aqui. Oxe, mas tu não é professor de educação? É, mano, não trabalho com futebol, não. Não, mas tu não sabe nada? Não, eu sei, mas talvez o que eu saiba não seja o suficiente pra te ajudar. Eu tenho humildade pra dizer isso. Como eu também não tenho modéstia alguma, e a galera até entende como prepotência às vezes. Quando fala assim, pai hipertrofia, disso aqui, o pai manja, bota pra cá. Acabou-se. Tu tá entendendo? Tipo assim, Matou no peito. Pois e não é tipo assim, eu sou o melhor. Não, tem muita gente melhor do que eu. Mas eu concordo que eu tenho um certo entendimento nessa área e que eu posso ajudar um monte de gente. Sacou? Tem outras pessoas que são muito melhor do que eu. Por exemplo, um cara que eu pago pau valendo, o professor Sérgio Caú, não sei se foi seu professor, tá? Mas não, foi professor meu de cursos. Foi professor meu de cursos só. Foi meu professor na pós-graduação, lá na UPE. E o que eu aprendi com aquele cara, meu irmão, foi surreal, entendeu? Tipo assim, e quando eu cheguei na pós, eu já gostava de estudar, tá? Eu sempre gostei muito de bioquímica, de fisiologia e tal. Quando eu comecei a ter aula com ele, eu ficava assim, meu irmão, eu sou muito burro, eu não sei de nada. Tu tá entendendo? Tipo assim, tanta coisa que eu fazia na prática, eu disse assim, rapaz, eu preciso sentar a bunda na cadeira e preciso estudar muito. E olha que eu tive assim, nessa parte de fisiologia e bioquímica, eu também tive bons professores na universidade, entendeu? Mas na pós, Caú foi realmente assim, um cara que disse assim, moleque, senta aqui que tu é moleque. Tu não é caveira, não. Tu não é caveira, o divisor de águas. Ele dizia assim, vamos separar as crianças dos adultos, pois né? Foi literalmente mesmo. E aí, tipo, foi ali que começou, de fato, a parada a dizer assim, pô, eu preciso estudar mais isso aqui e eu preciso ser mais especialista nisso. E é onde entra a questão da humildade, né? De você saber que, tipo, quando você acha que sabe muito, você vê ali realmente que você não sabe de nada, basicamente nada. Pois é, todas as vezes que eu aprendi qualquer coisa nova, foi quando eu disse que não sabia. E assim, quando a gente fala em ciência, né? Tipo, a gente sabe que a ciência, todo dia, na área da gente, principalmente, todo dia sai um artigo novo. Sim. Todo dia sai algo novo. Se a gente fosse apegar ao que saiu, um exemplo, em 2020, 2021, tipo, hoje em dia já tá tudo completamente mudado. Isso é uma coisa interessante de falar, velho. Eu tenho um pensamento progressivo sobre isso. Vamos acompanhar a minha loucura aqui. Vamos embora, bora embora. Vamos acompanhar a minha loucura assim. Vê só, em 2007, acho que foi 2007, tem um artigo publicado de Siemens, tá? Ele queria ver, a ideia do artigo era, ele queria ver com quanto tempo ocorria a hipertrofia, tá certo? E aí ele pegou uma galera para treinar a cadeia extensora, tá? Se não me falha a memória, o mesmo grupo, eram os dois grupos, só para tu entender. Uma perna os caras fizeram de um jeito e a outra perna eu já li esse estudo. Fizeram de outro jeito, entendeu? Então, tipo assim, o mesmo indivíduo fazia parte do grupo 1 e do grupo 2 porque separavam a perna, tu tá entendendo? E aí, basicamente, o que foi que aconteceu? Eu acho que esse estudo foi feito assim. Eu não lembro exatamente como foi agora, se foi dois grupos ou se foi feito assim. Mas eu lembro da conclusão e que os caras estavam querendo procurar no estudo. Esse estudo do Siemens, eles queriam avaliar com quanto tempo ocorria hipertrofia muscular, tá certo? E aí, o que é que vinha antes da hipertrofia muscular? E eles concluíram que antes da hipertrofia muscular acontecia uma mudança do ângulo de penetração das fibras, tá certo? E que a hipertrofia muscular poderia ser observada a partir da 3ª semana de treinamento. Na época, tipo isso 2007, 2008, foi um grande achado. Um grande achado mesmo. Tanto que depois, outros professores começaram a replicar esse mesmo estudo, tentando achar mais evidências de que aquilo é verdade. E aí vamos pular de 2007, 2008, vamos para 2012, 2014. Tem um trabalho do Damas, tá? Que fala que a hipertrofia muscular só acontece depois que o dano muscular é cessado. E o que foi que os caras viram no trabalho do Siemens? Vê que viagem. O trabalho do Siemens, entre a 3ª semana e o fim do trabalho, vamos colocar assim, a décima semana, tá? Ocorria o quê? Da 1ª para a 3ª semana, uma elevação do dano muscular. Então, tinha muito o quê? Muito edema. Não é? A maior hidratação na região também, tipo, aquela sensação do pump, né? Que a gente chama. Pois é. Tinha um edema maior, então o músculo ficava mais inchado. E eu não lembro agora qual foi a medida que eles usaram para hipertrofia muscular, mas eles consideraram que o quê? Aumento da área de secção transversa, tá certo? E consideraram hipertrofia. Ok? Já no trabalho do Damas, lá, eles
mediram esse primeiro, da primeira à terceira semana, depois mediram da terceira ao final do estudo, para ver se esse dano muscular continuaria acontecendo. Entendeu? E aconteceu uma coisa curiosa. Da terceira semana em diante, o dano muscular começa a diminuir e a hipertrofia, de fato, começa a acontecer. Então, a gente pode chamar esse primeiro período aqui de 1 a 3 semanas de hipertrofia transitória, de repente, ou a gente pode simplesmente chamar de inflamação em resposta ao dano muscular. E aí vem uma coisa muito curiosa. Vê só, dano muscular, se falou há muito tempo que era a melhor coisa que existia para hipertrofia muscular. Daí que surgiu aquela ideia de valorização da fase excêntrica do treinamento, tá certo? De um professor carinhoso, tá? Que ele falava muito desse lance da fase excêntrica, e ele não estava redondamente errado, porque na época todo mundo acreditava nisso, tá certo? E aí o que é que acontece? Começou-se a valorizar muito a fase excêntrica do movimento, para a gente aumentar o quê? O dano muscular. Mas na época, o dano muscular era o que assim, era a Coca-Cola da hipertrofia, né? Então, passou essa parte aqui do dano muscular, a gente chega em 2012, 2014. Muito curioso, o dano muscular não tem correlação direta com a hipertrofia muscular. Quando a gente fala correlação direta, é o quê? Não quer dizer que maior o dano, maior seria a hipertrofia. Então já cai por terra algumas outras teorias se a gente pensar. Por exemplo, no seguinte: o meu aluno está treinando bem, o CPK dele precisa estar alto o tempo todo? Não necessariamente. O CPK é um marcador de dano muscular. Então, um aluno que é muito adaptado, o CPK dele não vai dar tão alto. Mas um aluno, quando muda o estímulo do treino, ou um aluno quando é iniciante, o CPK dele vai tender a dar alto. E a gente tem que entender isso. Vê que loucura. Eu já concluo. Aí vê que loucura. A gente saiu de um estudo que dizia uma coisa e foi criada uma teoria em cima disso. Tipo assim, ó, se esse estudo diz isso, e quanto maior o dano muscular, maior a hipertrofia muscular, baseado no que saiu daqui, tá? Então eu preciso fazer fase excêntrica lenta. Concorda comigo? E aí, mais na frente, a gente chega e entende que não necessariamente o dano muscular tem relação direta com a hipertrofia, mas é só uma etapa, vamos colocar assim, que não necessariamente todas as vezes que tiver dano vai ter hipertrofia, mas todas as vezes que teve hipertrofia, teve que existir um mínimo de dano. Tá? E não necessariamente você precisa fazer a fase excêntrica tão lenta. Então, hoje a discussão já é outra. Veja que loucura. Fase excêntrica e fase concêntrica podem hipertrofiar regionalmente posições diferentes do mesmo músculo. Vê que loucura do caramba, assim. Então, tipo assim, parte distal do quadríceps às vezes pode se dar melhor com uma fase concêntrica mais lenta do que uma fase excêntrica, ou, de repente, uma parte proximal, ou até a característica do movimento que você vai fazer. Por exemplo, o stiff tem uma dominância de quadril. A flexora sentada já não tem dominância de quadril. Então, isso muda a posição da hipertrofia. Vai trabalhar feixes musculares de forma diferente. É onde que a gente chama da hipertrofia regional, né? Que aí muita gente fala, não tem como isolar. Não, a gente isola porque a gente quer trabalhar determinados pontos específicos. Tu tem várias alunas atletas, isso daí provavelmente é uma coisa que tu bate muito forte, que na hipertrofia regional, de analisar ali o corpo da tua atleta, não, a gente, precisa encher mais essa parte aqui da musculatura, porque na competição, os árbitros ali, eles vão olhar isso aqui e o teu, vamos dizer, não tá tão cheio e tá com a discrepância, vamos dizer assim, o posterior de coxa, a parte mais distal com a gota do glúteo. Tipo, não tá aquela parte mais esteticamente falando, né? Pois é, então, tipo assim, meu irmão, isso é loucura total, assim, você pensar que você tava em 2007, 2008, discutindo se acontecia ou se não acontecia, e aí 2023, saca só, não faz tanto tempo assim, se a gente pensar na linha do tempo, não faz tanto tempo, a discussão é totalmente outra, mas precisou existir esse estudo. Porque se não existe, a galera não avança. Não ia ter uma base, né? Pois é. Não ia ter uma base de tipo, é aquela questão de tipo, erro e acerto, erro e acerto. Por isso que eu digo sempre, é uma frase que eu uso sempre com a galera quando eu tô dando aula, um novo artigo foi publicado, não quer dizer que o outro artigo que foi publicado antes desse perdeu a validade. Às vezes, os pesquisadores que estão aqui não tinham ferramentas suficientes para avaliar o que foi avaliado aqui. E às vezes são os mesmos pesquisadores. Sim. A gente tem aí, tipo, referência de pesquisas, tipo, aqui no Brasil, De Salles, Jonato, Walter Krause, tipo, que são caras que publicam muito também. A gente tem muita gente aqui também de Pernambuco que estuda muito, que fala muito sobre... Tem Caú, tem Luciano Machado. Tem uma galera aqui também que, assim... Lulu, um beijo, meu lindo. Vamos convidar ele também, né, pra gente... Vamos convidar o Luciano também pra vir, porque, assim...
É um cara que agrega muito valor quando a gente fala em questão de treino, de biomecânica, de exercício, de hipertrofia, tudo. E aí, tipo, não é a questão de, como tu falou, de sair um artigo hoje, foi publicado hoje na Escola Americana de Exercício de Medicina, que é o santo grau da hipertrofia e o santo grau do resultado. Pois é. A gente tem que sempre analisar, ver o que vem por trás, porque, como tu falou, é um xadrez. Quando a gente fala em montar treino, é um xadrez. É um xadrez, literalmente. Não é algo que, não, vou fazer dessa forma assim porque é bonitinho. Não tem nada de bonito. É exatamente Tipo, isso. se você não vai buscar, como a questão que tu falou, pra gente montar um treino, a gente vai muito além de só conversar com o aluno, pegar uma anamnese, tem vídeo, tem padrão de movimento, tem exercício que para aquele aluno, tem alunos que vai ter uma dose de resposta para um agachamento excelente, vai ter aluno que no Aleg 45 vai ter uma dose de resposta muito melhor para o quadríceps do que um agachamento. Sim, sim. E aí é onde tem esse filho, né? Não tem como, não é uma receita de bolo, como a gente chama. Pois é, saiu um estudo que todo mundo ficou falando agora, eu até comentei com o Dani isso, que o estudo causou um rebuliço. Dani é uma menina que é daqui de Pernambuco, estudou aqui, e foi fazer o mestrado e o doutorado lá no Sul, né? Uhum. Então, muito inteligente ela e publica muito nessa área. Inclusive, tem um estudo que eu estava lendo esses dias que também foi o grupo dela que publicou. E aí eu comentei com ela, eu acho que ela está escrevendo a tese de doutorado agora, inclusive. Comentei com ela sobre esse estudo que saiu esses dias. Comentei não, na verdade eu dei uma resposta em relação a uma história que ela tinha colocado e a gente sorriu ali e tal. Sobre esse estudo que foi publicado de agachamento versus elevação pélvica, né? E qual seria o melhor resultado. E aí o resultado do estudo foi que os dois servem igualmente para a hipertrofia do glúteo máximo. Do glúteo máximo. Só que tem tanta coisa pra gente avaliar, né? Tipo assim, os extremistas vão dizer assim, a galera da elevação pélvica vai dizer, tá provado que a elevação pélvica é bom. A galera do agachamento vai dizer assim, tá vendo? Quer só fazer agachamento, né? Eu penso da seguinte forma, vamos lá, minha aluna quer aumentar o quadríceps e quer aumentar o glúteo, os dois. Né? Eu vou colocar na mesma seção agachamento, sendo de forma bem simplória aqui. Vou colocar agachamento e vou colocar elevação pélvica para minha aluna que quer melhorar os dois. Então eu vou equalizar o volume aqui até de repente, porque essa menina quer melhorar o quadríceps e também quer melhorar o glúteo. Então eu estou pensando em proporção. Vou colocar os dois exercícios. Minha aluna já tem um quadríceps muito grande e não tem um glúteo tão bom. Vou colocar só a elevação pélvica e outros exercícios que trabalhem que trabalhem o glúteo de forma isolada. Não é que a elevação pélvica foi melhor do que o agachamento, que para aquela pessoa, para aquela condição, é mais interessante aumentar o volume de treinamento só do glúteo do que aumentar também o do quadríceps. Então é o que eu falo, estratégia. Né? Estratégia. Não assim, necessariamente o que o estudo mostra, você vai pegar do jeito que está do estudo, que está lá no estudo, e vai colocar na prática. E assim, nada contra, viu, galera? A galera do CrossFit, já entrando nesse ponto. Mas, tipo, se a gente fosse falar que só era esse lema que é só agachar que cresce, todo mundo que treina CrossFit tava aí com os glúteos maiores do mundo, né? A gente, se você pegar muitas, principalmente mulheres que treinam CrossFit, tipo, elas têm a cadeia anterior do corpo muito hipertrofiada, muito bem distribuída ali, quadríceps, ombros. Mas quando a gente vai pra cadeia posterior, a gente vê ali, tipo, posterior de coxa relativamente fraco, glúteo relativamente fraco. Por quê? Porque não tem estímulos que a gente chama de isolar. A realidade é essa. Tipo, a gente não consegue dar ênfase naquela musculatura. Até porque, quando a gente fala em hipertrofia, a gente precisa de uma sequência lógica de exercícios. Uhum. A gente precisa de uma sequência lógica. A gente não é só vai agachar que cresce, como tu falou, só vai fazer a elevação pélvica que vai crescer o glúteo. Não, tipo, tem uma sequência lógica, tem exercícios que a gente vai trabalhar em feixes diferentes, vai pegar porções diferentes do glúteo, como qualquer outra musculatura. Uhum. Se fosse assim, a gente só fazia agachamento, supino, terra, uma puxada, acabou. Se ninguém precisava treinar mais nada. Pois é, exatamente isso. Como você falou do CrossFit, né? Além disso, do CrossFit não ter os exercícios de fato isoladores, tem uma perspectiva de treino totalmente voltada, vamos colocar assim, muito mais para o aeróbio. Exatamente, né? E da resistência ali. Do que de fato para a tensão mecânica, né? Isso é um outro ponto que diferencia de fato o CrossFit da musculação quando a gente fala em estética, né? Aí, logicamente, que todo mundo que faz CrossFit, né? Não vou dizer todo mundo, mas grande parte da galera que faz CrossFit não faz por estética. Exatamente. Não essa estética que a gente tem na musculação, né? De querer ter cada músculo ali hipertrofiando de forma diferente. Muitas vezes faz
por conta do instinto de comunidade, né? O instinto não, né? Vamos chamar assim, do estímulo da comunidade. Da comunidade de socializar, de ter o grupo ali. Às vezes também porque acredita que tem um gasto calórico maior e às vezes também, como eu te falei, né? Adesão. Adesão, exatamente. O cara adere. Porque assim, né? Não adianta também a gente, é como a gente fala, tipo, ter o melhor treinador, o melhor nutricionista, mas se você não tiver um programa para você que seja aderente à sua rotina. Sim, sim. Tipo, até porque não é todo mundo que a gente vai trabalhar que vai ser atleta, que vai poder fazer ali o treino, dieta totalmente 100%, vai dormir 8, 10 horas por dia. A gente sabe que a gente trabalha com muitas pessoas que são pessoas normais, que, tipo, trabalham 8 horas por dia, sai de casa de 5 da manhã para ir treinar, ou então sai logo cedo para trabalhar, volta, vai para academia no horário de pico, à noite, academia lotada. E aí isso tudo é onde a gente chega à questão do ajuste do treino para a necessidade daquela pessoa. Pois é. Você já resumiu. Vambora. Tchau. Essa linha de raciocínio, né, que a gente leva. E assim, a gente sabe que, um exemplo, quando você chega na academia, que você vai pegar aquele treinozinho lá, que os professores passam, nada contra, porque a gente sabe também, a gente foi professor de academia, sim, sim. A gente sabe que trabalhar no horário de pico, com a sala de musculação, com 100 pessoas, com 150 pessoas, não tem como você pegar um por um aluno e fazer assim, não, senta aqui, vamos conversar aí, como é teu dia, como é tua rotina, vamos fazer um teste funcionar aqui, vamos fazer uma avaliação. Pois é. Vamos fazer uma avaliação postural, ver se tu tem algum desvio, algum desequilíbrio muscular pra gente alinhar. Não tem como. Uma coisa, tu falou disso, que eu sempre achei um diferencial da treino, tá? É que a gente fazia isso, cara. Pelo menos pra prescrever o primeiro treino. Quando o aluno entrava na academia, o aluno ele ganhava uma avaliação física, tá? Era uma avaliação física e 2 aulas de personal. Ele ganhava. A gente chamava de P1 e P2. Isso daí é um plano ouro, né? Hoje isso daí não tem lugar nenhum, eu acho. Pois é, mas na época, Edgar era um cara muito visionário, né? Sempre foi. E aí, tipo assim, isso era um ponto positivo dele. Eu discordava dele de outro monte de coisa, mas isso aí eu preciso concordar com ele, que ele foi visionário nesse ponto. Entendeu? Era o seguinte, o aluno entrava, ele ganhava, era 4 coisas que ele ganhava. Era uma avaliação física, orientação nutricional, tá? E essas 2 aulas de personal, que era 30 minutinhos só, tá ligado? Era P1 e P2. A ideia dessas 2 aulas aqui de personal era ele entender como ele ia executar os movimentos da ficha que ele ia receber depois que ele fez essa avaliação física. Aí, o que a gente fazia na avaliação física? Composição corporal, teste de flexibilidade, avaliação postural, prescrevia o treino para o aluno, entendeu? E colocava no sistema. A gente usava o Analyze. Depois que esse treino estava no Analyze, esse aluno não necessariamente teria essa aula de P1 e P2 com você que fez a avaliação física, mas poderia ser com qualquer outro professor estagiário que tivesse na sala. E aí o cara recebia um programa que tinha mais a cara dele. Lógico que se ele quisesse renovar esse programa sempre dessa maneira, ele ia ter que pagar outras avaliações físicas. Nem todo mundo pagava. Então, se você não paga, a progressão do seu treino vai ser em cima daquele primeiro treino. Se você paga, a gente consegue identificar se um desvio postural melhorou, se uma flexibilidade melhorou e tal. Enfim, isso é um diferencial muito grande da academia, entendeu? A treino, na minha época, era inclusive conhecida por uma academia que levava o treino dos alunos muito a sério, no quesito de treinar muito forte, tá certo? E também no quesito de suporte para o aluno. Sabe? Pelo menos era o que chegava nos nossos ouvidos, assim. A galera elogiava muito o suporte que a gente dava pro aluno, a atenção que a gente dava pro aluno. Eu acho que lá atrás, isso foi um grande diferencial, que talvez hoje não, que com certeza hoje continua sendo um diferencial, porque a galera tá cansada. Vou te falar de consultoria online, tá? Eu recebo muita gente que chega de outros professores. Eu tenho meus erros, até porque eu tenho muitos alunos, eu sei que eu não dou a mesma atenção para todo mundo. Tanto é que hoje eu tenho uma equipe justamente para não deixar os meus alunos a mercê. Então, tipo assim, tem alunos que tratam com o Will, tem alunos que tratam com o Josias, tem alunos que tratam diretamente comigo. Eu até segmentei a consultoria em modelos diferentes. Entendeu? Tipo assim, tem uma consultoria VIP que o cara só trata comigo. Já os outros modelos de consultoria pode ser comigo, com os meninos, entendeu? Já para poder fazer o quê? Para eu pegar uma galera mais treinada e deixar uma galera mais iniciante com os caras, entendeu? Para que eu possa segmentar melhor isso e eu possa entregar o meu melhor, de fato, para quem tá no nível mais treinado. Porque, por exemplo, um cara que começou a treinar agora, ele vem treinar comigo, é bom? É bom porque ele
pega certinho desde o início. Mas, de repente, alguém da minha equipe já tem um conhecimento suficiente para fazer esse cara evoluir até ele chegar para mim. Para quando ele chegar para mim, ele chegar realmente cascudo e eu poder dar aquela pancada. Chegar refinado já, né? Pois é. Entendeu? Então, tipo assim, isso eu acho que faz uma diferença muito grande. Quando você tá na sala de musculação, e agora eu vou falar da treino de novo, que não é a treino, na maioria das vezes tu tem lá um papelzinho do Analyze, né? O aluno tem um papelzinho do Analyze ou de outro programa, não sei qual programa que se fala hoje, não sei. Mas tem vários, né? Tem vários. Hoje tem uma porrada. Na época o Analyze dominava tudo. E aí a gente tinha 100 pessoas para prescrever, 150 pessoas para prescrever, e isso num horário de 4 horas, que você estava em sala, ou 5 horas, e além de prescrever nessas 4 ou 5 horas, você tem que dar atenção para a galera da sala. Então não tem como sair um treino realmente assim, individual. A galera que tinha um treino melhorzinho, de repente a galera que faz uma amizade com você e tal, enfim. Gera aquele network, e assim, né, e nesse tempo, às vezes até já rolava uma consultoria ali indireta, né? Tipo, era assim. Tipo, mesmo sem esse foco hoje, que a gente sabe que, tipo, a gente trabalha com muita consultoria, a gente sabe que o foco hoje é a gente vender consultoria. Mas, tipo, era assim, não, pô, vamos ver, eu monto um treino pra tu, a gente vê um valor, aquela coisa ali mais amigável. Uhum. E aí, tipo, isso daí também vai gerando vai agregando valor no serviço que a gente passa para os alunos. Até porque, e assim, um ponto super importante, essa tua sinceridade em questão de falar, não, eu tenho uma equipe, e aí eu tenho uma certa equipe que trabalha com determinados alunos e assim por diante. Porque a gente sabe, tipo, tem gente que prega que tem 1.000 alunos, 2.000 alunos de consultoria, e não, eu que monto o treino, eu que dou o suporte, a gente sabe que não tem como. Não, eu vou mentir por causa disso, pra quê, pô? A gente não tem necessidade. Não tem necessidade, tipo, a gente sabe, tipo, hoje, com a quantidade de alunos que eu tenho, eu consigo dar o suporte ainda a eles. Mas, tipo, eu sei que vai chegar um momento que eu não vou conseguir dar esse suporte. E aí, ou eu limito as vagas... Ou contrata. Ou ter esses dois viés. Pois é. E é o que eu digo pra galera direto. Vê só, tu vai... por exemplo, vamos pensar assim, Suítes, uma marca de bolo, né? De bolo, e tal. Tu acha que quem faz o bolo é o dono? É o dono, exatamente. Pelo amor de Deus. Exatamente. Eu sei que treino não é bolo. Eu só fiz uma comparação bem esdrúxula. Mas assim, eu acho que tem que ser sincero com a pessoa. Tipo, eu tenho meus programas de treinamento que eu deixo claro que não sou eu que faço o treino. Ó, esse programa de treinamento aqui é feito pela minha equipe. Você quer comprar? Quero. Beleza. Você tá ciente do que você vai comprar. Pois é. Só que a minha equipe foi treinada por mim. É um fato. Eu dou muito valor a isso. Tipo, basicamente, 2 vezes no mês a gente tem seminário. Não só da parte de treinamento, como também da parte de nutrição. Tá certo? Tipo, 2 vezes no mês eu faço questão de estar deixando os caras totalmente atualizados. Tá certo? Todos os treinos que são montados nos programas de treinamento, eu olho todos. Não é uma coisa que não passa por tu, né? Tipo, tem o controle de qualidade, vamos dizer, né? Eu só não dou o suporte direto. Eu não tô lá falando com o aluno. E eu acho até melhor pro aluno, em alguns pontos, porque aquele cara foi contratado para isso. Então, ele consegue fazer isso. Eu tô num podcast e não tô respondendo agora, por exemplo. Eu tô atendendo na clínica, não vou estar respondendo. Eu vou dar uma palestra. Tá com o aluno mentorado, que tu também tem mentoria. Pois é. Então, galera, quem quiser mentoria aí personal, o Felipe também dá mentoria. Inclusive, eu já vou até fazer a propaganda aqui também. Tá importante. Certo? A mentoria tem um formato diferente, né? Eu não vou ensinar vocês só a ganhar dinheiro, acabar as propostas malucas, fique milionário sendo professor de educação física. Eu não me baseio nisso, tá? Eu baseio no que eu estou falando aqui para vocês. Ó. Conhecimento técnico aplicado da melhor maneira e depois as melhores estratégias de marketing, tá? Para que você possa vender e empacotar aquele seu serviço bom tecnicamente. Coisa ruim não vende, galera. Coisa ruim não vende. Aí eu vou fazer outra propaganda aqui, tá? Oxe, à vontade. Já que tu abriu aí o espaço. Primeiro ponto, dia 19 e 20, tá certo? De agosto. Eu vou estar Luciano Machado e Sami dando uma imersão em emagrecimento e marketing digital e vendas, tá certo? Dia 19 e 20 de agosto vai ser lá na FBV, aqui em Recife. Então, quem é de Recife, ou quem é da Paraíba, ou Maceió aqui que é pertinho, chega mais que a imersão tá baratíssima, tá certo? Me chama lá no direct que eu explico. E vão ser aí 2 dias de curso, realmente ensinando vocês aí o beabá de como prescrever para quem busca emagrecimento e as estratégias para empacotar essa prescrição e você poder vender da melhor forma. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, importantíssimo também, dia 30/7, né, 30 desse mês, eu vou estar lá em Caruaru, no primeiro simpósio
de nutrição, hipertrofia e emagrecimento, junto com meu orientador, André Santos Costa, junto com Luciano Machado, com Caio e uma série de atletas daqui de Pernambuco. Eu vou estar falando sobre treinamento feminino, né? Contar todos os segredos da minha atleta pró, Raíra Lima, de como é que eu faço a prescrição de treinamento dela. E outro recado, importantíssimo também, é sobre a pós-graduação da UFPE, tá certo? A gente está com uma pós-graduação aí, onde eu vou estar ministrando um módulo de marketing e vendas dentro da consultoria online. Como você vender a sua consultoria online. Então, não perde nada não. Me segue lá no Instagram que tem conteúdo bom pra caramba lá. Voltando, né? Voltando. Aí eu vi que a pós já tá com vaga esgotada também, né? A pós já tá com vista de espera pra segunda turma. Tá foda. Aí vocês tiram, hein, galera? Que vai ser pouquinha coisa boa. Vai ser pouquinha coisa boa. Vai ser irado essa pós aí. E aí, voltando, Filipão, já pegando o gancho dessa questão que tu falou de atletas e tal. E aí, hoje, como é que tu faz pra diferenciar realmente, assim... quando chega um aluno pra tu, não, ó, Felipe, eu tenho um ano de treino, mas a gente sabe que ter um ano de treino não quer dizer que a pessoa realmente é aluno de nível avançado, né? Uhum. E aí eu tenho um ano de treino, já faço isso e isso, treino com cargas altas, mas será que esse aluno, ele realmente é um nível avançado, é um intermediário, é um cara que tem uma aderência, uma menina que tem uma aderência ali em treinar, mas realmente, tipo, não tem esse nível? Como é que tu faz pra avaliar essa questão? 3 coisas eu levo em consideração para avaliar isso daí, tá bom? A primeira coisa, como eu falei lá no início, o volume de treinamento que esse cara faz, tá? Então, normalmente, essa galera que diz ser muito treinado chega fazendo um volume absurdo, tá? Eu já peguei cara fazendo 60 séries de ombro por semana, de deltoide, né? Bora mais técnico de deltoide, aí falou ombro e articulação. Pois é, né? Já começa por aí. Enfim, o cara tá fazendo um volume de série de 60 séries para deltoide. Eu não acredito que o cara faz isso em grande intensidade. Então, tipo assim, é um primeiro indício que eu já tenho ali, é o volume de treinamento. Normalmente, essa galera que diz que treina há muito tempo, chega com volume de treinamento sobre-humanos para o shape que o cara tem. Tu tá entendendo? Tipo assim, eu não acredito que o cara faz, tipo assim, 80 séries para peitoral, olha pro peitoral do cara e fala, cadê? Não tem nada. Entendeu? Tipo assim, no máximo, o cara tem um deslizamento anterior ali dos ombros. Pois tipo... Pois é. Então, isso é o primeiro ponto, avaliar o volume de treino. O segundo ponto que eu avalio do cara é as cargas de treinamento mesmo. Isso é uma maneira da gente avaliar, de fato, o nível de treinamento da pessoa pelas cargas de treinamento que ela tem versus o padrão do movimento. Se o cara tem um agachamento muito bom, uma carga muito elevada, quer dizer que esse cara é treinado de verdade, pô. Realmente. Tipo... É treinado de verdade. Ninguém bota, tipo, 120, 140 quilos numa barra com uma técnica de movimento perfeita se não for treinado. Então, tipo, a carga que o cara usa no exercício versus a técnica de movimento dele é um ótimo indicador para mim se esse cara é treinado ou não, tá certo? E o terceiro ponto que eu levo muito em consideração, tá? É o nível de recuperação desse cara. Importante, muito importante. Tipo, muita gente acha que, tipo, não tem um excesso de volume de treino, mas, um exemplo, tu treinou perna hoje, vamos dizer, hoje é a sexta-feira, hein, galera? A gente tá gravando hoje na sexta. Chegou a próxima sexta, tu ainda tá com aquela dor tardia. Pois é. Aí tem 2 coisas que a gente vai levar em consideração, isso que tu falou, né? Primeiro, o volume do treino, de fato. E segundo, vamos abrir aqui outro leque aqui, né? Sono, nutrição, e a gente bota suplementação na conta da nutrição aqui também, tá também. certo? E uso ou não de recursos ergogênicos farmacológicos, né? Os famosos anabolizantes, né? Os esteroides anabolizantes androgênicos. Isso é outra coisa que contribui na recuperação. Mas vamos imaginar que o cara não usa esteroide, tá bom? Então, se eu faço um volume de treino razoavelmente médio ou alto e o cara demora tanto tempo para se recuperar, alguma coisa está errada aqui, ou no sono, ou na nutrição do cara. Então, isso também eu tenho que melhorar isso aqui. Até o nível de estresse também, né? Entra a questão do nível do sono também, aumentar o nível de cortisol, isso tudo influencia diretamente. Tem um estudo, eu toda vez vou falar isso, né? Tem um estudo. Sempre vai ter, né? Sempre. Enfim, mas depois eu posso até, de repente, mandar, e quando a gente fizer uns cortes aqui, a gente colocar no corte e tal, acho que fica irado, que avaliou a quantidade de sono, esse foi um estudo pensando em emagrecimento, tá? Avaliou a quantidade de sono mínima, né, que se tinha. Não foi a quantidade de sono mínimo. Comparou 2 grupos, na verdade. Um grupo que dormia 8 horas por noite e um grupo que dormia 6 horas por noite. Versus outro grupo que dormia aleatoriamente, tá? Tipo assim, dormia 4 horas, 5 horas, enfim. Quem dormiu abaixo de 6 horas por noite teve uma dificuldade de mais 33% em emagrecer quando comparado
com quem dormia mais de 6 horas, né? De 6 a 8 horas, vamos colocar assim. Tá certo? A galera que dormia 8 horas por noite foi o melhor grupo em relação ao emagrecimento. Aí você pensa assim, que loucura, né, velho? Quem dorme mais emagrece mais. O cara pode até fazer essa relação louca. Essa relação, essa alusão, né? Entendeu? Tipo assim, mas não necessariamente. Eu sei que tem outros parâmetros em nutrição e treinamento. Mas se você treina bem, se você dorme bem, se você treina bem, se você tem uma boa dieta e você dorme bem, é a chave. Eu considero ele já meu amigo, apesar da gente ter se conhecido uma única vez na final do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, o Fernando. É um rapaz que também é professor de educação física e nutricionista. Ganhei de você, Fernando. Sou imune a Kimura agora. Mas é um cara duro, bom pra caramba de jiu-jitsu e muito bom profissional da área também. E ele escreveu na caixinha de pergunta deles. Ele escreveu não, né? Escreveram para ele essa semana. E ele respondeu perguntando qual era o mais importante. Se era o treino, se era a dieta ou se era o descanso, né? E aí ele brincou assim. Eu achei fenomenal a resposta dele com esse tom de brincadeira, né? Ele fez, se você é preguiçoso, o mais importante é o treino. Se você é comilão, o mais importante é a dieta. Eu acho que ele falou isso, comilão. Acho que foi esse o termo que ele falou. E se você é da farra, o mais importante é o descanso. Porque, tipo, não tem mais importante, né? Exatamente. O mais importante é o 3. São os 3. São os 3. E quando a gente volta para esse estudo que eu estava falando aí de quem dorme mais, vamos colocar assim, emagrece mais, mostrando de novo a importância da tríade. Porque todo mundo treinou no estudo e todo mundo fez dieta. Qual foi a variável que eles mexeram? O sono. Entendeu? E aí tem um monte de coisa que a gente pode levar em relação ao sono, né? O sono pode aumentar cortisol, e aí o sono pode desbalancear o equilíbrio entre grelina e leptina, então pode aumentar a tua relação com a fome. O sono pode aumentar, por exemplo, a resistência à leptina, então você come e não se sente saciedade. É tipo assim, tem uma porrada de coisa. Resistência à insulina, tipo, muita coisa, quando a gente fala hormonal, até mesmo a liberação de hormônios, né? Tipo, Sim, como o GH, a gente sabe que os picos são durante a noite. A liberação do sono. Tipo, então, quer dizer, é como tu falou, não existe o mais importante. Sim, o conjunto da ópera é ajustado ali realmente para cada um. É exatamente isso, velho. Não tem uma única variável. Você tem que ter... Vamos dizer assim, o meu mestre costuma fazer um negócio assim. Ele começa a falar assim, você tem que ser nota 7 em tudo. Então, se não dá para fazer 10, seja pelo menos 7 em tudo. Não seja 10 em um e 3 em outro, não. É melhor que você seja mediano em tudo. Passar por média e ter tipo, no meu tempo de colégio, eu só tinha nota boa em educação física. O resto era só média. Nem educação física eu tinha nota boa. Eu não gostava, não. Botar a gente no sol pra jogar bola, meu Deus, não faça isso, não. Eu ainda tinha, porque eu ainda joguei pelo time do colégio, pô. Aí a gente passava já... Dizia, pô, vou botar o uniforme na educação física, pô, no sol, velho. Mas tipo, essa questão, né, de... Muita gente acha que não. Até o fato de não, Felipe, como tu mesmo falou, não vou me apresentar, cara, porque muita gente acha que eu vou dar meu currículo, é a questão de, não, quer se valer do que ele sabe. Mas não, tipo, a gente na conversa franca aqui, a gente vê realmente qual o nível de estudo. Se a gente não estudar na área da gente, a gente fica para trás. A realidade é essa. Muito, velho. Muito. A realidade é essa. Porque, tipo, não tem como a gente ser efetivo em prescrição e treino, a gente não estudando. Porque, como eu sempre digo, vai muito além de prescrever 3 séries de 10 a 12 repetições com descanso de 1 minuto. Isso aí é inteligência artificial. Exatamente. Isso daí tu vai lá no chat GPT, ele vai te dar lá, descansa em 1 minuto e tá tudo certo. E já entrando nessa parte de descanso, né, a gente sabe que... Isso é uma polêmica. E aí, Filipão, qual é o melhor? Descansar menos, descansar mais estresse metabólico, mais estresse tensional? Me diz aí. A gente sabe que a gente não consegue diferenciar o estresse metabólico e o estresse tensional, porque muita gente tem isso, né? Não, teu treino vai ser só metabólico, ou teu treino vai ser só tensional. A gente sabe que os dois andam ali junto, mas a gente consegue ativar mais um pouco um ou outro, dependendo do estímulo que a gente dá. Que tu já até trouxe esse exemplo hoje, no começo da nossa conversa aqui. Vamos lá, né? Esse negócio é polêmico, principalmente depois que o Sebum postou que descansava 5 minutos. Né? Né? Descansa 5 minutos, ali e tal, não sei o quê. E a galera ficou tentando... Todo mundo agora quer descansar 5 minutos, né? Mas ninguém quer treinar igual a Sebum, igual a Sebum, exatamente. Todo mundo não. Ninguém quer fazer a dieta igual a Sebum, ninguém quer. Ninguém quer agachar com 200.
né? Ninguém quer fazer terra, enfim. Mas vamos lá, vamos entrar nessa polêmica do intervalo. Eu acredito no seguinte, vê só. Todas as teorias da hipertrofia muscular, ou pelo menos as mais conhecidas, convergem, tá? Para o princípio da sobrecarga progressiva, tá certo? Então, para eu ter sobrecarga progressiva, né, eu preciso ter mudanças nas 3 variáveis que eu falei no início. Volume de séries, não é? Volume de repetições e carga, ok? Aí vamos pensar no seguinte. Quando eu treino com a maior tensão mecânica, o que é que eu vou ter maior? O número de carga, né? A quantidade de carga, né? Essa variável aqui vai ser maior dentro dessa nossa multiplicação. Normalmente, o número de repetições vai ser menor e eu posso modular o número de séries para ser maior ou menor de acordo com a progressão de séries que aquele indivíduo está fazendo. Ok? Para a gente chegar no volume que a gente quer, né? Pois é. E aí, naturalmente, se eu treino com mais carga, eu vou precisar descansar mais, porque eu estou dando prioridade ao quê? A tensão mecânica. Concorda comigo? Com certeza. Tipo, o aporte energético que a gente vai gastar ali para... A gente tá em intensidades relativamente altas, né? Sim. Tipo, a gente não vai conseguir, um exemplo, fazer um agachamento com 120 quilos, 140 quilos... Descansar um minuto e descansar voltar. um minuto e voltar. Pois Isso é. daí, fisiologicamente falando, a gente sabe que... Não existe. Não existe. Não tem como. Não tem como. Pois é. Só que, quando eu saio da ótica da tensão mecânica, porque o cara não vai conseguir progredir de carga o tempo todo, vai chegar num platô, ele precisa de outras estratégias. E aí eu preciso, por exemplo, migrar um pouco desse treinamento desse cara para o estresse metabólico. Então, quando eu entro no estresse metabólico, o que é que eu tenho que eu posso aumentar mais facilmente? Número de séries e número de repetições. A carga não necessariamente vai mudar. Só que aí se eu tenho o mesmo tempo de treino, 1 hora, para fazer para um cara que veio do estresse metabólico, para fazer o mesmo treino para um cara que veio da tensão mecânica, para o cara que está no estresse metabólico agora chegar no mesmo load do cara que veio da tensão mecânica, ele precisa fazer o quê? Mais séries, já que a carga está o quê? Mais baixa. Mais baixa. Entendeu? Então, para ele fazer mais séries, eu preciso diminuir o intervalo. Daí eu tenho o quê? Um aumento do estresse metabólico. Concorda comigo? Totalmente. Então, eu tenho o quê novamente? Eu também tenho um load sendo construído. Só que eu não tenho um load sendo construído com o quê? Com cargas tão altas. Eu tenho um load sendo construído baseado em número de repetições e número de séries. Aí entra uma outra viagem nessa discussão. Vê como não é tão simples assim. Existe uma coisa chamada princípio do tamanho na fisiologia, que diz que as fibras musculares são excitadas de acordo com o seu próprio limiar de excitação. Então, a gente tem fibras tipo 1, tipo 2 e tipo 2x, tá? Então, cada fibra dessa tem um ponto de limiar de excitação e tem um ponto de hipertrofia. Vamos pensar que as fibras mais hipertrofiáveis, a gente tem as fibras do tipo 2 e fibras do tipo 2x. Normalmente, essas fibras, tá certo? Tem um limiar de excitação médio a alto. Então, elas precisam de cargas médias a cargas altas para ser hipertrofiadas. Principalmente as fibras do tipo 2x. Por isso que se criou essa teoria maluca que a gente tem que treinar com carga alta o tempo todo. Mas não necessariamente isso quer dizer que isso é a verdade universal sobre treinamento de força. Quando a gente quer estimular um tipo de fibra predominantemente, ter cargas altas é importante. Tanto que hoje já se fala bastante do treinamento misto. Tá? Por que é o treinamento misto para quem tá assistindo a gente? É você usar dentro do mesmo treino, começar o treinamento com a tensão mecânica maior, que seria com cargas mais altas, e dar metade para o final do treino, quando sua força já não é tão alta, você migrar para o estresse metabólico com intervalos mais curtos e até adicionando métodos de treinamento, como drop set, como strip set, como contração de pico. E aí entra outra loucura, vê só. Por isso que eu sempre falo da estratégia. Vamos pensar em glúteo, tá certo? Eu sempre vou falar de glúteo, eu sou tarado nesse negócio. Sem duplo sentido. Galera, vamos para... Porque o homem é especialista em glúteos, tipo, aí... Sem duplo sentido da parada. Vamos imaginar o seguinte. O glúteo, ele é um músculo muito forte. Muito forte mesmo. Acho que é um dos mais fortes do nosso corpo. Pois é. Tem um professor que tem uma piada de mau gosto, mas eu não vou contar no podcast. Não vou contar no podcast, não. Eu lembrei dele aqui agora. Mas, enfim, o glúteo é um músculo muito forte. Então, ele tem uma predominância de fibra do tipo 2 e do tipo 2x. Então, para você ter realmente um glúteo forte, denso, estou falando de agora a nível de atleta de fisiculturismo, por exemplo, aí o pessoal vai dizer, vai ter que tomar esteroide. Se fosse só esteroide, era muito bom. Todo mundo tomava e todo mundo estava daquele jeito. A gente chega na academia hoje, acho que 80% toma e nenhum tem shape. Pois é. Então, não é só isso. Então, vamos voltar para o treinamento. Vamos deixar os esteroides de lado. Para você ter um glúteo forte, denso, você precisa ter o quê?
estimular essas fibras que o glúteo tem em maior quantidade. Então, se a gente pensar nessa teoria que o treinamento tem que ser misto, a gente vai começar o treinamento com exercícios que tenham maior vantagem mecânica para que eu possa trabalhar com um nível de carga mais alto. E como a prioridade do treinamento dessa pessoa está sendo o glúteo, eu vou começar com exercícios que trabalhem o glúteo de forma isolada ou que tenham uma grande participação do glúteo. E aí vamos pensar no treinamento de glúteo agora. Vou começar com a elevação pélvica. É um exercício que tem uma vantagem mecânica absurda. Então eu posso colocar uma quantidade de carga absurda quando comparado com o glúteo no cabo. Não tem comparação, né? Pois é. Depois eu posso migrar para um terra, por exemplo. É um exercício que tem uma grande participação do glúteo e eu também consigo uma sobrecarga elevada. Depois eu posso migrar, por exemplo, para um agachamento sumô landmine, que você consegue trabalhar com uma grande quantidade de carga ainda. Depois eu posso ir migrando. Vê só, sair de 3 com uma vantagem mecânica absurda, já vou para um que não tem tanta vantagem mecânica assim, que é o agachamento búlgaro. Mas ainda é um exercício que trabalha muito o glúteo. Para só depois chegar de fato nos exercícios totalmente isoladores. Aí eu tenho glúteo no cabo, eu tenho 4 apoios, eu tenho abdução, tenho frog pump, tipo, eu tenho uma outra série de exercícios. Então, tipo assim, os exercícios iniciais, por eu trabalhar com a sobrecarga maior e estar pensando na tensão mecânica, vão precisar de um intervalo maior. Concorda comigo? Total. Não tem como, tipo, você levar 200 kg na elevação pélvica e descansar 1 minuto. Você não vai conseguir. Pois é. Já os exercícios finais não necessariamente vão precisar de tanto descanso assim. Então, essa discussão de o que é melhor de intervalos curtos ou intervalos longos, para mim, é uma discussão de quem não está se importando muito com periodização de treinamento. Porque o cara que periodiza o treinamento dos alunos dele, ele sabe que em algum momento os intervalos curtos vão ser necessários e sabem também que em outros momentos os intervalos longos vão ser necessários. E o que a ciência diz sobre isso? Tem uma revisão do Brad Schoenfeld também que comparou intervalos curtos com intervalos longos. A única diferença foi no ganho de força. Quem descansou mais teve um aumento de força quando comparado a quem descansou menos. Mas quem descansou menos teve um aumento do RML, no caso, resistência muscular localizada, maior do que... Então, tipo assim, qual é o objetivo desse treinamento? Qual é o objetivo do aluno? Pois são coisas que a gente tem que avaliar. E como são os ciclos de periodização. Então, tipo assim, o Sebum treina pra quê? Maior performance dele é o quê? Mais hipertrofia, mais proporção, mais simetria. Concorda comigo? Então, tipo assim, dentro de uma perspectiva de treinamento para um fisiculturista, a depender da fase de treinamento que ele tá, talvez seja benéfico descansar mais. E assim, né, quando a gente fala em fisiculturismo e atleta, a gente sabe que é totalmente diferente. Porque, tipo, num período que ele tá ali, vamos dizer, no book, tipo, ele tá com mais energia, tá numa dieta relativamente mais tranquila, ele vai ter um aporte energético muito maior para realizar um treino muito mais intenso e muito mais volumoso. Pois é. Você, como treinador de atleta, sabe muito bem disso, que, tipo, quando chega... no período ali que está cortando carboidrato, que vai começar a ser mais restrito, o atleta em si, ele não vai conseguir manter aquele limiar de intensidade de altas cargas por muito tempo. E aí também tem a questão da segurança do atleta, né? Questão articular, que a gente sabe que, tipo, quando a gente está com restrição, a gente sem esse aporte, a gente também tem esse aumento do risco de lesão, e isso daí tudo são estratégias que são usadas para a gente, tipo, conseguir realmente ser... refinar o resultado na hora de, tipo, não, vou finalizar um atleta, mas a atleta ali tá zerando a semana de carbo baixíssimo. Uhum. E aí vou botar minha atleta para agachar com 120 quilos. Não dá certo. Não dá certo, tipo, vai dar erro total. É exatamente isso. Aí essa discussão para mim de intervalo, o intervalo para mim se torna produto, tá? Vamos dizer assim, se torna produto do que você está querendo estimular. Por exemplo, se eu quero estimular mais tensão mecânica, o produto desse estímulo aqui, para que isso aconteça, né, na verdade, vai ser um intervalo maior. Se eu quero estimular estresse metabólico, vai ser um intervalo menor. É simples, desde que eu esteja fazendo um load. Eu preciso ter sobrecarga progressiva. E quando eu falo de sobrecarga progressiva, eu falo de quê? Número de séries, vezes número de repetições, vezes número de carga. Estimulou sobrecarga progressiva o tempo todo, é para isso que servem os ciclos de periodização, os ordinários, o choque, o deload, é justamente para isso, tá certo? Para a gente fazer sobrecarga progressiva e quando chegar num determinado tempo descansar e começar a subir esse load de novo, essa discussão não existiria. Mas o pessoal gosta de pegar coisa boba
e ficar reinventando a roda, né? Reinventar a roda, é exatamente isso. E aí, Filipão, tipo, pra gente finalizar aqui hoje, eu quero que tu dê, assim, uma frase, tanto pra quem tá treinando, tanto pra galera profissional, que você hoje, não é além de treinador, você hoje é um cara que é um professor, um cara que compartilha o teu conhecimento, e aí... E aí, um recado que tu daria para quem tá começando na área, para quem tá começando a treinar, pra gente finalizar aqui esse episódio que foi irado. Vamos lá. Para quem é da área, tá? O meu maior recado é nunca deixe de estudar. Todo mundo acha que, principalmente depois do boom das redes sociais, todo mundo acha que é só gravar um vídeo, todo mundo acha que é só sacar um iPhone, tirar foto com um Jordan no pé e tal, que isso vai hypar o cara e vai trazer aluno e tal. Não, pode até trazer no primeiro momento, mas tu não vai conseguir reter os teus alunos. É um fato. Mas quando tu estuda, pode até demorar mais um pouquinho do que aquele cara que é tão hypado. Mas a galera vai ficar contigo, a galera vai confiar no teu trabalho e, principalmente, a galera vai pagar um ticket alto. O ticket alto só vem com quem tem conhecimento técnico, porque, de fato, tu vai ser um resolvedor de problemas. E essa galera, hoje em dia, tá difícil de achar. Difícil demais. É muito fácil você postar uma foto do lado de uma aluna com puta shape, que na maioria das vezes a menina já tem uma predisposição genética para ter aquele shape. Mas é muito difícil tu pegar uma pessoa que tem um epicondilite e tratar, tu pegar uma pessoa que tem uma síndrome do trato iliotibial e tratar, tu pegar, de repente, uma pessoa que tem espondilite anquilosante e tratar e devolver função para essa pessoa. Tá? Então, só quem faz isso é quem sabe. Quem não sabe, nunca nem ouviu falar nisso aqui que eu estou falando. Tá? Então, tipo, nunca deixe de estudar. Essa é a frase que eu deixo para todo profissional da educação física que realmente quer ser diferente. Estuda, né? Estuda. E a frase para o público final é o seguinte: para melhorar... Desculpa. Mas vou deixar essa. Eu adoro essa frase. Para ficar ruim tem que melhorar muito. Tem que melhorar Bora treinar, muito. Pô. Bora treinar. É teoria e prática junto, né? Não tem segredo. Muita gente quer estar inventando, não, velho. É como se eu tenho um jargãozinho que eu digo sempre, quando o meu primeiro story do dia é, galera, não esqueçam, hein? Treinem, comam frutas, faça o seu cardio e bebam água. E não esqueça da sua creatina também. Acabou-se. Não tem errado. Tipo... Porque para ficar ruim tem que melhorar muito. Exatamente. Ainda vai demorar. Isso daí é como... Quem já foi militar já escutou muito isso, né? Muito. Tá ruim não. Tá horrível. Tá horrível. E aí, é isso, galera. Assim, agradeço demais a Felipe por ter aceitado o convite. Espero aqui... mais vezes que a gente aqui tem papo pra passar um dia. Tem pior que tem mesmo. Só Itamar entre as séries dava um dia. Dava um dia. E aí, galera, esse aqui é mais um episódio do Cast Fit. Aqui a gente trazendo aqui pra vocês o máximo de conhecimento possível. E aí um conhecimento de uma forma leve que seja de bom entendimento. Não só pra quem é da área de educação física, não só pra quem é da área de nutrição, mas pra quem pratica, quem treina, quem gosta de fazer dieta. E é isso, aguardem os próximos episódios que vai ter mais, hein? Um abraço a todos e valeu, Filipão. Tamo junto, galera. Tamo junto, brigadão. Vamos junto. Simbora. É nóis.